Oi, eu sou a Tori e eu vou contar no vídeo de hoje como eu saí do básico do inglês em 4 meses para eu conseguir me virar lá fora. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e não deixa de colocar aqui seu comentário. Gente, eu precisei aprender inglês justamente porque eu precisava me comunicar com meu noivo, que ele é sueco, e segundo, porque eu ia conhecer ele lá na Suécia. Se você não sabe, eu fui conhecer ele. Vou deixar um card aqui na tela de como foi essa viagem, eu conto um pouco sobre a minha experiência lá. Mas, né, no começo eu não falava nada de inglês com ele, apenas o básico. E eu era muito dependente do Google Tradutor. Isso me frustrava bastante, porque eu sentia que a minha comunicação era muito limitada e às vezes o Google Tradutor traduzia uma coisa totalmente diferente do que eu queria dizer. E essa é a primeira dica. Tenha uma meta. Se você colocar, eu preciso sair do básico para o intermediário, sei lá, em 6 meses. Dentro dessa meta, você vai traçar todo o seu roteiro de estudos. No meu caso, foi 4 meses. Mas aí vai depender, como eu disse, da sua meta. Eu tive que pedir ajuda aos universitários e quem me ajudou nessa jornada foi a minha amiga. Ela tem um canal aqui no YouTube e você pode conferir depois. Eu vou deixar aqui o link na descrição do canal dela e você pode conferir todos os vídeos dela de viagem, de vlogs. É super legal e super interessante. Essa minha amiga me ajudou trazendo dicas práticas que funcionavam e em curto prazo eu tinha que avançar o meu nível de inglês. E essas dicas eu vou passar para vocês agora. Primeira dica prática é: você precisa entender a estrutura de uma frase em inglês. Tem o sujeito, o verbo da ação e o complemento. Tá, vamos lá. Agora que você conhece a estrutura de uma frase, você consegue brincar com os tempos verbais, os pronomes e os complementos. Vamos dar um exemplo? She loves cat. É um exemplo que obedece essa estrutura. Mas vamos trocar um pouco os tempos verbais? She, que é justamente o pronome, love, que no caso é o verbo amar, só que eu vou colocar isso no passado, loved, cat. Você vê que o pronome e o complemento não mudaram, o que mudou foi o verbo. E isso é o primeiro pulo do gato. Sim, você conhecer os tempos verbais. Se você souber se expressar no passado, no futuro, você vai conseguir elaborar frases mais complexas do que só she loves cat. Eu dei o exemplo no passado, agora vamos dar um exemplo no futuro. O legal é que o futuro é bem simples. É só você adicionar o will e não precisa conjugar o verbo que vem na frente. She will love cat. Ela vai amar o gato. Gente, parece simples e realmente é simples. Agora que eu consigo me expressar no passado, no presente e no futuro, aí eu comecei a praticar isso escrevendo. Gente, eu fazia um diário todos os dias, colocando coisas da minha rotina. Eu acordei tal hora, eu trabalhei de tal hora até tal hora e eu almocei arroz, feijão e frango. Coisas do dia a dia vão te ajudar a conhecer palavras novas, verbos novos e você vai conseguir aplicar justamente, como eu disse, os tempos verbais do passado, presente e o futuro. Inclusive, o que é muito útil, que eu vejo muitos e muitos professores de inglês recomendando, você escrever ou praticar em áudio ou em vídeo. Aí você escolhe qual que fica melhor. Como eu acho que chegou a parte que mais dá medo, principalmente para mim, que eu era muito medrosa na hora de falar inglês, que é na hora do speak. Gente, não tem como você destravar o inglês sem o speak. Você vai precisar conversar com alguém. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que na hora você trave, você gagueje, mas você vai precisar destravar seu inglês falando com alguém. No meu caso, eu comecei fazendo videochamadas com meu noivo, e lá eu usava muito o Google Tradutor, e ali, com o passar do tempo, eu fui aplicando as dicas, fui fazendo os diários, e eu não era mais tão dependente do Google Tradutor como tinha antes. E, gente,
Sério, não adianta você só estudar se você não praticar com uma pessoa conversando. O seu cérebro parece que ele não vai conseguir armazenar aquela informação como deveria se você não colocar isso na prática. Uma dica, se você não tem uma pessoa do qual você consiga praticar, eu vou deixar aqui um aplicativo na tela, inclusive o link da descrição, se você quiser instalar ele, que é o Thunder. Ele é muito legal, que você pode estar conversando com várias pessoas em inglês e ouvindo também, que às vezes as pessoas abrem um bate-papo e você pode também praticar o seu listening. Como eu tinha apenas 4 meses para poder destravar meu inglês, eu me concentrei nos 2 primeiros meses a eu conhecer palavras novas, a usar os tempos verbais, e nos 2 últimos meses que faltavam para minha viagem, eu me concentrei em situações práticas do dia a dia. E você pode praticar isso também. Se você vai usar o seu inglês para negócio, se você vai usar o seu inglês para viagem, você pode estar criando situações em qual você pode estar praticando ali o seu inglês naquela determinada situação. E nessa etapa eu usei muito o ChatGPT. O ChatGPT criou várias situações, inclusive você pode sim conversar com o ChatGPT, você pode colocar uma situação, sei lá, de aeroporto, de reservar uma mesa no restaurante, de pedir uma informação. Nessa parte também é muito importante o listening, porque quando você vai pedir ajuda, quando você vai conversar realmente e simular situações, você vai precisar treinar o seu ouvido para saber o que a pessoa está falando. Agora, finalmente chegou minha viagem e eu precisava aplicar tudo o que eu tinha estudado. E eu vou dizer uma coisa: ninguém tá nem aí pro seu sotaque. Ninguém liga se você usou uma frase com sotaque, ninguém liga se por algum acaso você teve um erro na hora de falar. O que realmente importa é se você conseguiu se comunicar com aquela pessoa. Porque eu quero que vocês entendam que você não precisa necessariamente seguir a norma padrão, até porque nós brasileiros não falamos a norma padrão da nossa língua. E, como eu disse, o que importa é que eles entendam o que você quer transmitir. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essas foram as dicas que eu consegui aplicar e me ajudaram super na minha viagem para a Suécia. Claro, eu vou continuar aprendendo e o meu foco é aperfeiçoar meu inglês cada vez mais. E eu espero que vocês acompanhem junto comigo essa evolução. E se você tem um sonho de falar inglês, vai dando um passinho de cada vez que você vai conseguindo ver sua evolução ao longo do tempo. E não esquece de compartilhar mais dicas que você acha que deveria ter nesse vídeo. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima!